e novamente é um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês estejam bem. Eu estou gravando esse novo vídeo na nossa série Uma Pitadinha de Teologia e trazendo hoje um assunto muito interessante, pois eu tenho visto aí que em muitos vídeos na internet, também em algumas igrejas, não todas, tem se difundido muito a ideia de uma total rejeição do chamado Antigo Testamento, aonde tem sido pregado que o Antigo Testamento ele não tem assim uso, né, na vida prática da vida cristã e se limitam apenas ao uso da nova aliança. E por isso que eu quero estar falando sobre esse assunto. Porque será que esse pensamento procede? Esse pensamento é correto? Então fica aqui comigo, que nós vamos estar falando a respeito disso. Amém? Uma coisa que é muito discutida nos debates da igreja é a questão lei e graça. Primeiro, eu quero dizer para os irmãos que esse conceito de lei é um conceito errôneo, tá? Que foi estabelecido principalmente nas traduções da Bíblia em português, porque a palavra lei, que vem da referência da palavra Torá no hebraico, na verdade ela tem muito mais uma conotação voltada para a instrução do que lei em si. Vamos dizer assim, falar lei é uma forma bem superficial de se dizer o contexto real da palavra Torá. Então começa por aí. Mas vamos lá. Então existe esse debate a respeito de lei e graça, dizendo-se que o Antigo Testamento era o período da lei e quando Jesus veio foi instituído o tempo da graça. Até os dispensacionalistas de plantão pregam, que agora nós estamos na dispensação da graça e outrora, antes de Jesus, estava-se na dispensação da lei. Se fala do chamado Antigo Testamento, de um Deus severo, punitivo, e na Nova Aliança, com a revelação de Jesus, um Deus amoroso, um Deus cheio de graça e um Deus pronto a perdoar. Só que, irmãos, isso não é uma verdade, porque se nós olharmos para os escritos antigos, nós vamos ver que tanto nos livros de Moisés, como no livro dos reis e nos livros dos profetas, toda a escritura ela é permeada com a graça de Deus. Haja visto que em muitos momentos em que quando o povo de Israel pecou contra Deus, e Deus, sim, puniu o povo pelo seu pecado, como houve lá no bezerro de ouro, como houve em outras situações. Mas isso é pelo nível de aliança que havia com eles. Mas em todas as vezes que o povo se arrependeu e se voltou para o Senhor estendeu a sua mão de graça para abençoar o povo e voltou atrás e concedeu bênçãos ao seu povo. Nós vemos a graça de Deus espalhada por toda a Escritura, não só na Nova Aliança. Os mandamentos levam à consciência do pecado, que no arrependimento me confere graça. Amém? A graça me capacita a guardar os mandamentos. E quando eu falho em tentar guardar os mandamentos de Deus, Ele me cobre com a sua graça. Por quê? Porque a graça é o favor imerecido. E quando eu não consigo, porque eu sou falho, aí vem sobre mim a graça. Mas isso não me tira o dever de guardar os mandamentos. Então preste muita atenção nisso. Porque quando se coloca essa questão de lei e graça, as pessoas acabam se tornando levianas, acham que estão isentas de guardar os mandamentos de Deus e acham que tudo é graça,
que eu sou assim mesmo, eu nasci assim mesmo, mas Deus é misericordioso e Deus vai me perdoar. Tome muito cuidado com isso. Continuando aqui, muitas pessoas têm dito que a Bíblia precisa ser revisada. E isso daí é algo muito perigoso. Porque, veja bem, eu sou uma pessoa conservadora. Eu tenho certeza que muitos conservadores discordam disso. Porque as pessoas usam de argumentos que a Bíblia, nas antigas escrituras, falava a respeito de escravidão, falava a respeito de poligamia e outras coisas mais. Mas preste atenção, a Bíblia sim fala sobre essas coisas. Mas isso não quer dizer que Deus aprovava esse tipo de coisa. Na época em que Moisés escreveu os seus livros, pela inspiração de Deus, o povo vivia dentro de um contexto cultural. Eles vieram de um sistema de escravatura do Egito e tinham dentro da sua mente incutido culturalmente a escravidão. Também era-se normal nessa época a poligamia. Diante desse contexto, Deus inspirou Moisés para trazer normas para regulamentar o que se vivia na época. Não que Deus aprovasse. Se não fosse estabelecido normas e parâmetros, a coisa descambaria. Então, por isso, nós vemos esse tipo de coisa estabelecido nas antigas escrituras, mas não que houvesse a aprovação de Deus. Deus ele criou normas naquele período a fim de que o povo passasse por uma evolução e depois essas coisas fossem tiradas. Só que tem uma coisa, aí as pessoas usam desse argumento para dizer que a Bíblia precisa ser revisada. Mas eu quero dizer que as leis morais da Bíblia, elas são inegociáveis. As normas morais que estão estabelecidas são inegociáveis, irmãos. Isso não é parâmetro para se mudar o contexto bíblico. Nós temos que fazer uma escolha. Ou eu condiciono a Bíblia ao meu modo de viver, ou eu renuncio à minha vida para seguir o que a Bíblia diz. Então é tudo uma questão de escolha. Agora eu vou estar lendo para vocês alguns textos que nos vai trazer uma boa clareza a respeito dessa questão de guardar ou não guardar os mandamentos. Os antigos escritos, eles vigoram hoje ou não? Preste atenção. Em Mateus 5,19 diz assim: qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado menor no reino de Deus. Porém, os que cumprir e ensinar será chamado grande no reino de Deus. João 14, 15 e 21 diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Também em João 15,10 está escrito: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. 1 João 2,4 aquele que diz eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Irmãos, preste atenção, existe uma incoerência nisso. Porque se os antigos escritos, o chamado Antigo Testamento, foi revogado e não está mais hoje presente como algo que deve ser observado por nós, por que então que Jesus disse em Mateus 5,17, não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir.
De qual Bíblia Jesus estava falando? Não vim destruir a lei, a Torá, os mandamentos de Moisés e os profetas. Ele está falando dos escritos antigos, ele está falando das escrituras. Nós temos que entender que existe uma lógica. A nova aliança, ela foi escrita depois da morte e ressurreição de Jesus, que começou a ser escrito o livro de Mateus e foi mais ou menos até o ano 100, ano 110, com o término com os livros de João. Agora eu pergunto para você uma questão de lógica. Quando nós vemos os Atos dos Apóstolos, qual escritura que Pedro, Paulo, João, Tiago usavam? Eles usavam os escritos antigos, que é a lei de Moisés, os salmos e os profetas. Eles não tinham o Novo Testamento. Eles usavam os escritos antigos. Isso é uma questão lógica. Eu termino aqui essa palavra lendo para vocês 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Preste atenção. Quando Paulo escreveu isso para Timóteo, ele estava falando de qual texto das Escrituras que era divinamente inspirado? Os antigos escritos, a Torá de Moisés, os profetas e os salmos. Gente, quando os apóstolos começaram a escrever as suas cartas, os seus evangelhos, eles não tinham nem ideia de que existiria uma nova aliança. Eles não tinham nem ideia que os livros deles se tornariam livros inspirados. Eles apenas estavam registrando o testemunho daquilo que eles tinham vivenciado com o Messias. Quando Paulo escreveu essas cartas, era um aconselhamento aos seus discípulos. Eles nem tinham ideia de que haveria a nova aliança. Por isso, os antigos apóstolos, aqueles que caminharam com Jesus, a Bíblia que eles tinham eram os escritos antigos, o chamado Antigo Testamento. E se os apóstolos obedeciam os mandamentos dos escritos antigos, por que hoje isso tem que ser retirado da igreja? Jesus disse: o discípulo não é maior do que o seu mestre e nem o servo maior do que o seu senhor. O discípulo deve ser igual ao seu mestre e o servo igual ao seu senhor. Agora, se o meu mestre Jesus observava a lei de Moisés, observava os escritos antigos, eu tenho que seguir o meu mestre. Questão de lógica. Nós temos que fazer uma outra escolha. Se a Bíblia ela é obsoleta ou ela é absoluta. Isso é uma escolha que eu e você temos que fazer na nossa vida. Amém? Que o Espírito de Deus fale mais ao seu coração. Foi um prazer estar aqui com vocês. Que Deus abençoe muito a sua vida.